Percebemos um avanço da medicina nos últimos anos, com melhoras de tecnologia no sentido de diagnóstico, de tratamento, de intervenções, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a prevalência das doenças crônico-degenerativas também vem aumentando. Jaci, explica um pouquinho essa dissonância que está acontecendo. Você já parou para pensar sobre isso? Que as doenças crônicas não transmissíveis ou doenças do estilo de vida, elas estão aumentando, mesmo com todo o avanço da medicina? O que pode estar por trás disso tudo? Os grandes problemas hoje de saúde, eles têm relação com os nossos comportamentos. E qual é a solução para a gente tratar, ou pelo menos ajudar no tratamento dessas condições todas? Com certeza é a mudança de comportamento em saúde. A gente precisa se atentar que algo precisa ser feito. Sabemos que de 70% a 80% das doenças crônicas não transmissíveis, elas estão relacionadas ao nosso estilo de vida, como por exemplo a obesidade, as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrose, doenças mentais como depressão e ansiedade. E é importante a gente poder alinhar com a pessoa que vai buscar ajuda conosco, com o paciente, que ele precisa ter um papel ativo em relação ao tratamento dessas condições de saúde. É importante saber então que na gênese, na origem das doenças crônicas está algo que a gente chama de inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, de forma contínua e consistente, faz com que muitas situações, muitas doenças, muitas alterações do organismo começam a acontecer. Isso, por sua vez, pode ser a base do surgimento das doenças crônicas, o que, por sua vez, podem gerar doenças agudas. Então, o que eu percebo é que a medicina avançou muito no diagnóstico e no tratamento das doenças agudas de forma brilhante. Então, o tratamento de um infarto agudo hoje em dia, existem tecnologias enormes para conseguir resolver a situação, conseguir estabilizar. Isso a gente percebe, a gente vê isso no dia a dia. Mas as doenças crônicas, com esse processo de inflamação de base, ainda não tem um tratamento efetivo. E você comentou sobre o hábito de vida, né? E muitas vezes a gente percebe que essa orientação é dada, às vezes em consultas médicas, em situações educacionais, a gente orienta, deve fazer exercício, ou se alimente melhor, ou durma melhor, mas isso não chega a ser efetivado na prática. Existe ainda uma distância entre o que o profissional de saúde fala e o que o paciente entende, ou o que ele entende, o que de fato ele vai fazer. Como aproximar isso? Como de fato conseguir passar uma orientação ou passar alguma prescrição em relação ao hábito de vida e que aquilo seja realmente efetivado? Aí que tá, o médico ou outro profissional de saúde, ele acha que educar ou simplesmente falar sobre as mudanças de hábitos de vida vai engajar o paciente. E isso é uma abordagem, no mínimo, inocente. Porque as pessoas, elas não mudam só por ouvir falar. Então, existem várias formas de a gente abordar isso. Existem várias técnicas de mudança comportamentais, dezenas delas. Então a gente precisa ajudar o paciente a como colocar aquilo na vida dele. Porque é muito comum a gente ouvir dos médicos assim, mas assim, a gente sabe que precisa orientar a mudança de estilo de vida. E o próprio paciente, ele sabe que ele precisa se alimentar melhor, que ele precisa dormir melhor, que ele precisa fazer mais exercício, mas muitas vezes ele fica perdido nesse monte de orientação, nesse papel assim de falar sobre, ele não sabe nem por onde ele começar. Então, a gente não pode simplesmente sair metralhando esse monte de informação, muitas vezes até na primeira consulta, porque muitas vezes você vai mais assustar essa pessoa do que realmente ela vai conseguir fazer algo que seja efetivo. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a buscar a motivação intrínseca dela. Então, ela se encontrar, ela ter esse autoconhecimento para realmente ir em busca daquilo que realmente ela quer transformar. E às vezes o que a gente acha que é importante para ela pode não ser o desejo. Então, muitas vezes a gente fala, olha, você precisa começar a fazer exercício porque você vai ter menos risco de mortalidade. Mas isso para ela, às vezes é algo muito distante.
Então a gente precisa começar a aproximar um pouco mais e pensar um pouco o que ela quer, né? Por que talvez seja importante para ela se engajar nessa mudança de comportamento. E é muito assim expressivo a gente ver da própria pessoa que vem nos procurar. Muitas vezes ela fala, olha, eu fui em outro médico, eu fui em outro profissional e ele falou que se eu não parasse de fumar não adiantava nem mais eu voltar lá. Então a gente precisa saber por onde começar, porque às vezes você fazer essa postura impositiva pode mais assustar e pode ser pior e até originar uma quebra de relação médico-paciente do que ajudar essa pessoa, né? Então, quando ela tá, a gente usa muito o modelo transteórico de mudança como uma das formas de abordagem. Então, quando ela tá nesse estágio de pré-contemplação, ou seja, ela nem pensa em mudar nos próximos 6 meses, pelo menos, a ideia é que você tenha um outro tipo de abordagem, É diferente de quando ela está na fase de preparação, onde você vai montar um plano de ação com ela que seja realmente objetivo, precisa de uma organização para que essa mudança seja sustentada. Porque como a gente viu, como a grande maioria dessas doenças crônicas não transmissíveis estão associadas com o estilo de vida, tratar a causa dessas doenças é abordar o estilo de vida, é essa mudança do estilo de vida. Mas a grande questão é que a gente precisa ter formas e ter esse estudo suficiente, esse conhecimento para como fazer isso em cada fase que você identifica dessa pessoa. Então, o que eu percebi que você comentou, que mais importante é identificar o momento da mudança de cada um e encontrar a motivação de cada um, motivação intrínseca. O que faz a pessoa querer escolher uma atitude saudável. Me parece que isso é a cereja do bolo do processo. Exatamente. Então, quando a pessoa tem uma fatalidade, às vezes ela teve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ela fala assim, mas é que eu tenho uma questão genética, eu tenho história familiar. Sim, a gente sabe que a questão genética, ela influencia nessas doenças, é claro que sim, mas a gente costuma falar que a genética, ela não é o nosso destino. A gente tem hoje o conceito de epigenética. Então a gente não consegue mudar o nosso gene em si, mas a gente consegue mudar a transcrição gênica. E muito em parte pelos nossos hábitos. Existem vários fatores associados, então os fatores ambientais, disruptores endócrinos, mas a própria alimentação, o exercício físico, formas de gerenciamento de estresse podem sim alterar a transcrição desses genes e fazer com que, por mais que eu tenha essa predisposição genética, por exemplo, eu tenho uma predisposição genética para diabetes tipo 2, tenho vários casos na família, mas se eu tiver essa atenção aos meus hábitos de vida, se realmente eu me engajar nessas mudanças, eu posso sim não desenvolver a doença. E precisamos nos lembrar de que mudança de comportamento, mudanças de hábitos de vida não excluem o uso de medicamentos sempre que necessários. Isso é uma coisa muito importante. As coisas estão aliadas, né? Mas realmente a base do tratamento dessas doenças crônicas, a grande maioria delas, como a gente citou aqui, diabetes tipo 2, obesidade, doença cardiovascular, deve ser sim a mudança comportamental. Encontrar motivos para a mudança comportamental é fundamental, portanto, para a gente encontrar um engajamento para sustentar as nossas mudanças do estilo de vida.